Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui, né? Infelizmente era para ser uma aula ao vivo da nossa disciplina, mas acabou chocando com o horário da aula da outra professora. E eu estou sem agenda para remarcar essa aula, tendo em vista a viagem essa semana para São Félix e Ribeirão Cascalheira, tá certo? Mas eu vou tentar ajudar vocês aqui, não vai ser uma aula ao vivo, não vamos trocar tantas ideias, mas fica aí o convite, tá? Para quem não fez ainda, para quem tem mais uma tentativa no questionário poder fazê-la. Lembrando que são 3 tentativas e vai até o dia 22 de agosto de 2022, tá? Então, eu peço para que quem ainda, né, não atingiu a nota máxima, não está com uma nota boa, faça, né, mais uma tentativa aí, se já não fez as 3. E o objetivo da aula de hoje é justamente discutir algumas questões e assim trabalhar o máximo de conteúdo possível para ajudar vocês a responder a atividade, tá certo? Então, eu trouxe aqui 8 questões para trabalhar com vocês, tá? Para que eu discuta e explique essas questões e imagino que assim vocês consigam responder corretamente a atividade. Então, e aí caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, fiquem à vontade para mandar mensagem pelo Cigarra ou no fórum de discussão da nossa disciplina. Tá? Então, na questão número 1, ela diz o seguinte, que no clássico livro Polyarchy, Participation and Opposition, do Robert Dow, ele abordou o tema da transição dos regimes. Tá? A investigação inicia-se com uma pergunta extremamente importante e que serve como guia para toda a análise seguinte. Né? Então, dado um regime em que os opositores do governo não possam se organizar aberta e legalmente em partidos políticos para fazer-lhe oposição em eleições livres e inidôneas, que condições favorecem ou impedem sua transformação num regime no qual isso seja possível? Então, é um questionamento que o Down faz na publicação na verdade, na segunda publicação dele, né, do livro da poliarquia dele. Então, a partir dessa pergunta-chave, a discussão passa a girar em torno da ideia de democratização. O autor parte da ideia de que a democracia é um sistema de governo que se caracteriza por ser responsável às preferências dos seus cidadãos, sendo esses, né, os cidadãos, considerados politicamente iguais, sem distinção, sem peso no voto. Outro pressuposto dessa afirmação dele, que também deve ser levado em consideração, diz respeito ao fato de que, para um governo continuar sendo responsivo durante certo tempo aos seus cidadãos, é necessário que todos esses tenham oportunidades plenas de. Aí que vem o questionamento da questão. Tá? Então, ele pede para julgar aqui as 4 afirmativas. A afirmativa 1 está dizendo, né, o cidadão tem que ser tem que ter oportunidade de formular preferências. Está correto. Tá? Ele precisa fazer escolhas e ele é livre para fazer as suas escolhas. Tá? A segunda afirmação diz que ele deve expressar as suas preferências e seus cidadãos e ao governo através da ação individual e da ação coletiva. Tá? Então, também é verdadeira. Tá? A terceira diz que precisa estimular e efetivar acordos políticos a fim de favorecer os interesses da elite e das bancadas temáticas, né, como bancada do meio ambiente, bancada da bala, do agronegócio, da Bíblia, etc. Essa afirmação é falsa, tá? Então, por quê? Você não deve, né, estimular e efetivar acordos políticos que visam o favorecimento de grupos específicos, tá? Você tem públicos-alvos, tá? Que geralmente são cidadãos ou grupos de pessoas, cidadãos, né? Ou grupo de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que têm uma demanda coletiva, tá? Mas que não visam esse interesse próprio, tá? Por exemplo, a bancada do meio ambiente muitas vezes visa defender, obviamente, o meio ambiente, tá? Mas tem muita gente infiltrada ali que quer flexibilização de regra, que quer que tenha uma permissão maior para desmatar, tá? A bancada da bala quer defender que as pessoas tenham acesso ao armamento, tá? Então são grupos específicos que falam em nome desses grupos específicos e não em nome da coletividade, tá?
Então, a afirmativa 3, ela é falsa. Tá? E a afirmativa 4, ela diz que deve ter preferências igualmente consideradas, né? Os cidadãos devem ter as suas preferências igualmente consideradas, sem discriminação decorrente do conteúdo ou da fonte de preferência. Ou seja, ainda que aquele cidadão tenha sua preferência política, você não deve desdenhá-lo, você deve levar a preferência dele em consideração. Tá? A ideia de quando você trabalha com democracia, principalmente, é a de que você tenha essa liberdade para se expor, liberdade para decidir e liberdade para justamente ter as suas preferências. Tá? Então a gente vive num momento de bastante discussão, de bastante questionamento, né? Principalmente a polarização aqui de direita e esquerda, do candidato X, candidato Y, e a ideia de democracia proposta por vários autores, aí que eu trouxe a ideia do Dow, é justamente que esses cidadãos tenham a liberdade para formular suas escolhas e preferências, para expressar essas preferências, tá, através da sua ação individual ou coletiva, e para que as suas ideias, as suas preferências sejam consideradas, tá? Sem ser tendencioso somente à direita ou somente à esquerda, tá? Então, nessa questão número 1, estão corretas a primeira, a segunda e quarta afirmativa. A terceira está errada, tá? Uma segunda pergunta diz o seguinte, que a República Federativa do Brasil organiza-se política e administrativamente em, letra A, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Até aí, ok. Tá? Onde que está o erro da questão? Quando ela fala que eles são autônomos e soberanos entre si. Autônomos eles são, ok, tá? Os entes têm que ter autonomia, existe o pacto federativo e tal. Mas soberano não, tá? Soberano é somente a República Federativa do Brasil, que é formado por esses quatro, tá? Então, aqui está dizendo que todos eles são soberanos entre si, e não é, tá? A união dos quatro é soberana. Fora isso, eles são autônomos, tá? Então, a afirmativa A está errada. Na afirmativa B, ele diz que União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos dotados de autonomia, e aos quais a Constituição Federal atribui os poderes legislativo, executivo e judiciário, independentes e harmônicos entre si para o exercício das suas competências. Tá? Então, aqui está dizendo que todos os entes, né, na União, no Estado, Distrito Federal e município, têm os poderes legislativo, executivo e judiciário, que funcionam independentes e harmônicos entre si para exercício das suas competências. O errado na B é dizer que todos têm poderes legislativo, executivo e judiciário. Tá? Legislativo e executivo, sim. Tá? Os quatro entes têm. Porém, judiciário não é todo município que tem. Tá? O errado aqui é incluir o judiciário na mesma equivalência ou na mesma ação, na mesma comparação em todos os entes. Tá? Então, o judiciário, se essa afirmativa considerasse apenas União e Estados, ela estaria correta. Tá? Mas como ela incluiu União, Estado e Distrito Federal, ela estaria correta. Como ela incluiu município, tá? Nem todos os municípios têm poder judiciário e aqui é que está o erro dessa afirmativa. Tá? Na afirmativa C, diz que 4 tipos de entes federativos distintos formam a organização da República Federativa do Brasil. Os estados, os municípios, o Distrito Federal e os territórios, todos autônomos entre si. Então, o errado aqui na letra C é os territórios, tá? Porque o território ele não é um ente federativo. O território compõe um estado, mas ele não é um ente federativo, tá? Então, é como se a gente pudesse dizer que todo estado tem território, mas nem todo território forma um estado, tá? Então, por isso que essa C aqui está errada. Na letra D, ela está dizendo que estados, municípios, Distrito Federal e União que se alinham em uma união indissolúvel para a formação de um Estado federal ou federação é a afirmativa correta. Tá? Os 4 entes eles se unem para formar a República Federativa.
E na letra E, está dizendo que estados, Distrito Federal e municípios, politicamente autônomos, mas sem autonomia financeira, em razão da dependência de repasses de recursos financeiros da esfera federal para os estados e, respectivamente, dos estados para o município e Distrito Federal. Então, aí, primeiro, que essa descrição nem está entre os princípios fundamentais, e segundo, é que os estados, eles são politicamente e financeiramente autônomos. O que acontece é que você tem estados e municípios que são mais ricos, que têm economia mais rica, mais pobre, tá? E alguns estados são mais dependentes de estados e municípios, né? São mais dependentes de recursos da União e outros não. Outros já são mais autônomos, tá? Então, os estados do Nordeste, por exemplo, eles dependem bastante porque eles basicamente vivem ali do turismo. A agricultura é muito complicada porque tem terra, mas não chove, né? Então não dá para cultivar, não é todo lugar. Então são lugares que dependem. Alguns municípios, tem município que é muito rico, tem município aí que está asfaltando estrada de fazenda, né? E enquanto tem município que está custando pagar a sua folha de pessoal. Então, na questão 2, a resposta correta é a letra D de dado. Tá? Questão 3. As 5 categorias de análise do Democracy Index são inspiradas no modelo teórico proposto pelo Dow. Tá? Esse Dow é bem conhecido aí na administração pública, né? Já é a segunda questão aqui que eu estou trazendo dele. E essas 5 categorias desse índice descrevem os requisitos necessários para que haja uma contínua responsividade do governo às preferências dos cidadãos politicamente iguais. E o que ele quer saber, né, é quais são essas 5 categorias que o Democracy Index traz. O Democracy Index traz. Tá? Então, na letra A fala que é eficiência, eficácia, efetividade, foco no usuário e gestão da qualidade total. Apesar dessa afirmativa trazer esses itens, eles são importantes para uma gestão, porém, eles não compõem categorias do Democracy Index. Até porque se fosse compor eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública brasileira, a gente estaria como um dos últimos países dentro dos indicadores. Tá? Então a A está errada. A B está dizendo que leva em consideração o IDH, o nível de escolaridade da população, nível de democracia da população, nível de escolaridade do governo e capacitação de servidores públicos. Tá? Então, a B também está errada. Tá? O IDH é levado em consideração para várias outras análises, mas não do Democracy Index. Tá? O nível de escolaridade da população geralmente é associado ao IDH, mas também não é um indicador do Democracy. Tá? Nível de democracia da população é o que ele visa buscar como resultado, então não tem como mensurar. O resultado dele é a mensuração. Nível de escolaridade do governo, não tem nenhum dado que fala isso. Tá? E capacitação de servidores públicos é um item do modelo gerencial, mas não faz parte também da composição do Democracy Index. A C, ela fala, né, de divisão territorial em subunidades, então, da autonomia de cada ente federativo, definição de competências administrativas e fiscais com cada nível de governo, eleições mais frequentes e o pacto federativo. Tá? Então, também não são, tá? Divisão territorial em subunidades é outro conceito, a autonomia de cada ente federativo é a mesma coisa do pacto federativo, tá? Na verdade, muito próximo, não é a mesma coisa, mas é muito próximo, tá? A definição das competências também administrativas e fiscais também não compõe, tá? E, portanto, não é a letra C, tá? A D fala em processo eleitoral e pluralismo de ideias, né? Então, defende que o processo eleitoral ocorra e que as ideias sejam diversificadas e expostas. O funcionamento do governo também é levado em consideração. A participação política e o incentivo das pessoas a participarem politicamente das decisões e das eleições, e cultura política e liberdade civil devem ser respeitadas. Então, a letra D está correta. Tá? E a E, o que está errado na E?
Soberania nacional não tem a ver, porque você pode ter país que... na verdade, soberania nacional é um requisito para que funcione, mas não é somente ele uma categoria que é levada em consideração, tá? Porque a soberania, na verdade, faz parte, né, como a gente falou, da União dos Entes Federativos, tá? Não é da própria, também não. Tem país que funciona como moeda estrangeira e é avaliado pelo Democracy Index, tá? Fontes alternativas de informação, apesar de que não está expressamente colocado aqui, né? Mas fonte alternativa de informação está relacionado com liberdade civil, né? Para ter acesso e para não ser dependente somente das fontes de governo. Então, essa aqui até estaria correto. Liberdade controlada de expressão é algo que não tem nada a ver com democracia, tá? E sim regime ditatorial. E o voto qualificado também não, também é algo de regime ditatorial, tá? Que não leva em consideração, na verdade difere, né? A pessoa rica tem o mais importante, né? Pela casta tem um peso maior, a pessoa mais pobre ou de menos peso social não vota ou tem um peso menor na escolha, tá? Então, questão número 4, analise os itens que correspondem a uma característica do federalismo, né? Então, aqui a gente tem vários itens, tá? A divisão territorial em subunidades é uma característica do federalismo? Tá? Você divide o território em estados, né, ou províncias, ou distritos, tá? Que vão descentralizar administrativamente e não serão vinculados à União. Tá? Você tem toda essa separação. Sistema bicameral, né? Então, também é uma característica do federalismo, tá? Então, nós temos ali no governo, né, principalmente ali da União, o modelo de 2 câmeras, né? Então, Senado e Câmara dos Deputados, tá? Então, isso faz com que alguns assuntos de complexidade da República Federativa seja tratado cada uma na sua casa respectiva, tá? A existência dos poderes executivo, legislativo e judiciário presentes nos 2 níveis federais, então União e Estado. Então aqui também está correto, lembra que eu comentei, né? O executivo, legislativo e judiciário está presente nos 2, União e Estado, tá? E aí, por consequência, o Estado, né, o Distrito Federal é equiparado quase que ao Estado, mas ele tem um tratamento específico ali. E os municípios não, porque nem todos os municípios têm ali o poder judiciário, tá? A letra D fala da existência de uma Corte Suprema de Justiça, né, somente na esfera federal, que é o STF, tá? Então também temos isso aqui, é verdadeiro, tá? Não tem STF em cada estado, é um só para julgar, para ter unicidade das decisões, tá? A E fala que os poderes executivo, legislativo e judiciário têm que estar presentes nos 3 níveis federais. Então aqui está errada, tá? Aí é uma afirmativa errada, tá? Justamente porque é só nos 2, apesar que tem alguns municípios com os 3 poderes, porém não é obrigação que todos os municípios tenham, tá? E eles não entram, né? O poder judiciário ele não entra em muitos municípios do nosso país. A afirmativa F fala da definição de competências administrativas e fiscais com cada nível de governo. Então, também está correto, tá? Cada uma, né, os estados e os municípios, cada um tem as suas competências. Então, fiscal, por exemplo, IPTU é uma competência do município, IPVA é uma competência do estado, imposto de renda é competência da União, tá? Administrativa, então a União, ela pode legislar até certo ponto, os estados podem legislar até certo ponto, e o município, a mesma coisa, tá? Até durante a pandemia, ficou uma guerra muito grande de amparo legal. Às vezes o município editava um decreto permitindo que as pessoas circulassem sem máscara, daí vinha o estado e colocava uma restrição dizendo que não, que tinha que usar máscara. E aí vinha a União, falava que não tinha que usar. Então virava uma bagunça, né? Então, o STF colocou ordem na casa, falou que os municípios e os estados têm autonomia administrativa para decidir sobre isso, tá? E aí o que o STF disse?
que as competências eram dos estados e municípios, porém os municípios deveriam observar as normas gerais editadas pelo estado. Tá? Então, o estado muitas vezes traria as normas de maneira geral e os municípios regulamentariam de maneira específica. Tá? A G fala da centralização de poder político, então está errada também, tá? Porque o federalismo ele quer justamente o oposto, ele não quer que o poder seja centralizado, ele quer que seja justamente descentralizado e cada um cuidando do seu quadradinho ali, tá? E H vai justamente em oposição ao G, né? Autonomia em cada ente federativo. Então tá correto, tá? Então, na questão 4, tá correto A, a B, a C, a D, a F, tá? E a H, tá? São essas as afirmativas aqui que estão corretas. A 5, ela diz o seguinte: o atendimento à população por órgãos públicos deve pautar-se em um conjunto de princípios morais elevados, como descrito a seguir. A atuação da administração pública deve ocorrer sem prejuízo ou benefício de parte do público atendido, mantendo um tratamento isonômico, ou seja, idêntico, igual, para realizar o interesse coletivo. Então aqui tem a descrição de um dos princípios, e aí eu quero saber qual é, tá? Aqui eu tenho nas alternativas legalidade, publicidade, moralidade, eficiência e impessoalidade, tá? Legalidade tem a ver com fazer as coisas somente previstas em leis, atos, regulamentos, tá? Enquanto a administração pública só pode fazer ou deixar de fazer em virtude de uma lei ou um regulamento, o setor privado pode fazer tudo o que bem entende, exceto o que a lei proíbe, tá? Então a legalidade, ela é a base, ela é o fundamento para tudo na administração pública, tá? Muitas vezes você derruba uma multa porque ela não tem um amparo legal. Ah, eu tomei uma multa naquela via, mas aquela via tinha permissão, ela tinha um aviso, estava sinalizada, né? O artigo do CTB, por exemplo, do Código de Trânsito Brasileiro, fala que pode tomar uma multa, fala que pode aplicar uma multa em tais condições, né? Então, isso tudo tem que estar bem fundamentado, né? Esses dias eu estava passeando ali de barco e a Marinha me parou para fazer um teste de bafômetro, né? Pode, tá? Eles têm lei, tá? Que regulamenta essa questão, e da mesma forma que você não pode dirigir um veículo alcoolizado, você também não pode pilotar uma embarcação, um avião alcoolizado, tá? Obviamente o meu deu zerado, né? Mas tinha gente que estava no barco ali comigo questionando se podia ou não, que bafômetro é coisa de trânsito, de veículo, e não é, tá? Tem fundamento para isso, se não tivesse, não poderia estar fazendo. Publicidade é eu dar uma maior divulgação, transparência aos atos praticados, né? As contratações de pessoal, as compras públicas, as prestações de conta, entre outras questões. Então, publicar em jornais de maior circulação, publicar na internet, publicar nos diários oficiais. Esse é o princípio da publicidade. Moralidade envolve a discussão da ética e da moral, né, do certo e errado. Então, agir para com a administração pública da maneira moral, da maneira correta, sempre tentando fazer o bem. Tá? Eficiência é o princípio de você sempre tentar fazer o melhor, utilizando os menos recursos possíveis. E impessoalidade é o objeto dessa questão aqui, tá? Impessoalidade significa isonomia, tratamento isonômico. Chegam duas pessoas para ser atendidas ali no serviço público, tá? Uma é uma amiga minha e a outra não. Eu devo dar o mesmo tratamento para as duas pessoas. Inclusive, se a outra pessoa chegou primeiro, eu devo atendê-la, porque ela chegou primeiro, tá? Não posso atender meu amigo porque é meu amigo, tá? Então, a impessoalidade, ela tem que ocorrer pelo servidor público, é um ato praticado pelo servidor público que visa dar o tratamento isonômico, ou seja, com o mesmo peso, a mesma medida para todas as pessoas. Tá? Questão 6, então, outra questão aqui.
A entidade... perdão. Tá? Então, da questão 5, essa resposta aí é a afirmativa E, impessoalidade. Tá? Questão 6. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, se federal, né, criada para exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa, denomina-se, tá? Então, na questão 6, já vou direto aqui, é a empresa pública, tá? Então, aqui você tem como exemplo a Caixa Econômica Federal, é um exemplo de empresa pública, que o governo, exercendo essa atividade econômica como uma maneira direta, tá? E por conveniência administrativa, tá? Então, quando teve o pagamento dos auxílios emergenciais, foi feito por uma empresa pública. E essa empresa pública atende às demandas de governo. Então, rapidamente foi criado um aplicativo, um sistema de pagamento, e que pudesse processar e utilizasse também uma base para validar, né, as pessoas que estavam aptas para receber. E se isso fosse feito pelo privado, faria rápido, mas custaria muito caro. E sendo desenvolvida por uma empresa pública, a tendência é que o custo seja reduzido. Atende a demanda de governo, via de regra, com um custo um pouco menor, tá? Por que eu falo um pouco menor? Porque não visa lucro, tá? Pode até visar algumas sobras, mas não visa o lucro, que é diferente da iniciativa privada, tá? Autarquia especial, nem existe, autarquias são autarquias, tá? Sociedade de economia mista teria o investimento de capital privado e atenderia os interesses do setor privado. Fundação pública não atende contingência e também não atende conveniência administrativa, tá? Porque a conveniência ela é momentânea e temporária, e as fundações têm como característica, além de ser direito público, né, não é direito privado, como é colocado aqui no enunciado da questão, as fundações públicas têm caráter continuado, tá? E organização social é de direito privado, porém não tem capital exclusivo da União, tá? Se for federal, nem capital do estado, nem capital do município. Recebe repasses, mas isso é esporádico e eventual, não é permanente, tá? Perdão, então, na questão 6 a resposta é a letra C, tá? Questão 7 aqui, a penúltima questão. Na fase patrimonialista da administração pública no Brasil, a hierarquia era disposta do rei, né, clero, nobreza e o povo. Tá? Então você tinha o rei, na sequência o clero, que era onde estava vinculado à igreja, você tinha a nobreza, que eram as pessoas ricas, detentoras ali das terras, e o povo que trabalhava nas terras. Tá? A realeza necessitava ostentar seu luxo. Né? As rendas da terra não eram fonte exclusiva das riquezas reais e o comércio marítimo tornou-se uma fonte importante de riqueza. A partir do crescimento do comércio marítimo, deu-se o crescimento de uma nova classe social que era formada por quem? Camponeses? Não era, porque os camponeses eram as pessoas que produziam, tá, no campo, principalmente para a sua subsistência, tá? Colono é um conceito muito próximo de camponês, só que o colono ele produz somente para ele, para a família dele, ele não visa a sobra para comercializar, tá? O camponês já visa uma sobra para comercializar. Os senhores feudais, eles eram os donos da terra, tá? E eles não entravam nesse tipo de comércio. Eles meio que só arrendavam a terra e cobravam ali o seu imposto, tá? E os burgueses, esse sim, tá? Os burgueses, eles acabavam fazendo a ponte entre quem produzia e quem consumia, tá? E eles ganhavam dinheiro simplesmente direcionando aquele excedente de produção para quem de fato precisava comprar. Então, o burguês, ele ganhava o dinheiro sem muito esforço, ele somente obtinha as informações e fazia ali a venda e o recebimento dessa mercadoria. Então, essa foi uma classe muito criticada, porque era uma classe que não produzia, né? Não agregava. Ainda que conseguisse vender ali o excedente de produção, ele tinha um trabalho mais fácil, não tinha risco, né? E acabava quase sempre ganhando, né? Então, por isso que muita gente questiona
essa burguesia. É um jeito de ganhar um dinheiro muito fácil. Tá? E a E fala que não surgiu nenhuma classe, e surgiu sim essa dos burgueses. E por fim, né, a última questão, uma adequada compreensão do processo evolutivo da administração pública brasileira nos revela que a afirmativa A diz o seguinte: o patrimonialismo se extingue com o fim da dominação portuguesa, sendo o reinado de Dom Pedro II o ponto de partida para a implantação do modelo burocrático. Tá? Então, assim, primeira coisa que a A está errada. O patrimonialismo, ele não se extinguiu com o fim da dominação portuguesa, tá? No reinado de Dom Pedro II ainda existia traços de patrimonialismo, por mais que ele estava mudando, né? Mas ainda assim existia, tá? Principalmente governo centralizado, ausência de concurso público, muita ocupação de cargo por afinidade, não por meritocracia, tá? E o modelo burocrático, ele teve a sua implantação ali, depois desse período da República Velha, por volta dos anos 1930, já no governo do Vargas. Tá? Então, a afirmativa A está errada. Tá? A B, ela fala que em um ambiente onde impera o gerencialismo, não há espaço para o modelo burocrático. Então, a B também está errada. Né? Ela está dizendo que o fato de você ter o modelo gerencial não dá espaço para o modelo burocrático. Então, essa afirmativa é falsa, tá? Porque mesmo no gerencialismo é possível você ter traços de burocracia. Tá? Então, você pode ter, mesmo adotando o modelo gerencial, um servidor que faz uso de um veículo público como bem particular, né? Em que ele faz compra de mercado, que ele leva a família para passear, né? Então, você pode ter N ferramentas gerenciais da administração gerencial, mas ainda assim ter um traço de patrimonialismo. Tá? Você pode ter 300 regras gerenciais para a contratação de pessoa, mas se uma contratação for feita por indicação, né, ou sem passar pelo devido processo de seleção, isso já corrompe todo o processo. Tá? Então, a B também está errada. A C fala que a implantação do modelo gerencial em fins do século passado consolida o caráter burocrático weberiano do aparelho do Estado, notadamente na administração direta. Tá? Então, o modelo gerencial foi, né, aplicado no final do século passado, né, nos anos 95 aqui no Brasil, 90, 95 aqui no Brasil, está correto até aí, mas não consolida o caráter burocrático weberiano, muito pelo contrário, ele aperfeiçoa e condena algumas características desse modelo, que é um modelo muito preso aos meios e não aos fins, como é exigido, como é uma característica do modelo gerencial. Tá? E também não é somente na administração direta, esse modelo foi implantado tanto na direta quanto na indireta. Tá? A D fala que, de certa forma, patrimonialismo, burocracia e gerencialismo convivem em nossa administração contemporânea. Então, essa afirmativa D está correta, tá? Porque nenhum modelo é absoluto, nenhum modelo se extingue e já inicia o outro, tá? E é possível que no patrimonialismo, em algum momento, teve uma característica burocrática, é possível que no momento burocrático teve, em algum momento, algo patrimonialista ou gerencial, e no modelo gerencial que a gente deveria estar vivendo melhor hoje, ainda assim a gente enxerga algo burocrático e algo patrimonialista. Tá? E a letra E está falando que a importância do modelo gerencial se expande a partir do momento em que a administração direta se robustece nos anos 1950, em paralelo à crescente industrialização do país. Então, o modelo gerencial, ele não se robustece nos anos de 1950. Esse é o primeiro erro aqui, tá? O gerencial, ele começou mais ou menos em 1975, na Inglaterra, no governo da Margaret Thatcher, tá? No Brasil, ele começou a ser pensado nos anos 90 e começou a ser implementado em 95, no governo do Fernando Henrique Cardoso, tá? Ele não é vinculado novamente à administração direta, tá? Ele começou, inclusive, na indireta, e aí sim foi partindo para a administração direta, tá? Mas ainda assim ele permeia nos dois tipos, não só
na direta. Então, rapidamente aqui, as características do patrimonialismo. Ela envolve uma ausência de critérios para a escolha das pessoas, poder central, poder monárquico, tá? Modelos centralizadores de gestão, que a tomada de decisão é em cima do gestor maior, não tem separação do que é res pública e res privada, né? Ou seja, coisa pública e coisa privada, não tem traços de critérios ou regras, a regra é a cabeça do rei, do gestor, tá? Do monarca ali, e os critérios de impessoalidade não são observados, é muita pessoalidade que é adotada nesse modelo. Já o modelo burocrático, ele veio para combater o patrimonialismo, ele visa muito a questão de criação de regras, de ter planos, de ter as coisas documentadas, ele se baseia muito no modelo racional legal, então, ainda que eu não goste, eu tenho que obedecer aquela lei. Tem uma preocupação muito grande com hierarquia, tá? Com respeito à hierarquia, com verticalização, ou seja, decisão de cima para baixo, missão dada, missão cumprida, visa muito os meios, tá? E não o fim do processo, então é muito apegado à regra e procedimento, não importa como que isso vai sair lá no final, tá? E é um modelo que foi utilizado ali, teve grande predominância, né, de 1930 no Brasil, né, 1930 até ali o governo pós-redemocratização, né, 1990, por ali, tá? Não que esteja extinto, mas foi o período que ele mais predominou. E, por fim, o modelo gerencial, ele visa algo mais flexível, servidor qualificado, separa totalmente coisa pública da privada, visa muito a meritocracia, investe muito na qualificação do servidor, tem o usuário como preocupação fim, né? Então, ele precisa atender a demanda do usuário. Se as leis, regras hoje não estão atendendo esse usuário, elas devem ser mudadas, tá? Então, o modelo gerencial tem uma preocupação com a finalidade e não com os meios, como é uma característica do modelo burocrático, tá? Ele é menos hierarquizado, ele é mais horizontalizado, ele é mais descentralizado e, por ser mais descentralizado, ele é mais flexível, certo? Então, com isso, eu encerro aqui a aula de hoje e vejo vocês na nossa aula do dia 30 de agosto, que essa sim vai ser ao vivo, eu já conferi aqui que não vai chocar com nenhuma outra aula, tá? Um abraço, boa sorte aí na atividade 1 e até lá. Tchau, tchau.